Oi, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho, toda semana a gente está aqui compartilhando informações e conteúdos para que você tenha mais saúde e mais qualidade de vida. Hoje nós vamos falar sobre gravidez saudável, os cuidados, antes e durante a gestação. A gente vai conversar sobre esse assunto, trazer dicas, orientações de como ter uma gestação saudável, como se preparar também para esse momento tão especial na vida de uma família, não é isso? E aí o que é que acontece? Para essa conversa fluir, a gente poder compartilhar aqui essas orientações para você, nós estamos recebendo hoje aqui os ginecologistas e obstetras, Dr. Guilherme Carvalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Aqui com a gente também, Dr. Marcelo Braga. Seja bem-vindo também, Dr. Marcelo. Obrigado, Linda. Os dois pela primeira vez aqui, hein? Ó, que coisa boa. Prazer em recebê-los. Bom, antes de começar a nossa conversa, falar que aqui no videocast a gente já falou sobre saúde da mulher, a gente já falou também, a gente já deu aqui algumas orientações, sobre gravidez também. É só procurar aqui na nossa playlist que tem bastante conteúdo também sobre esse assunto. Inclusive, você tem acesso ao nosso conteúdo pelo portal unimedjp.com.br/sem contraindicação. Estamos no Spotify, tem o nosso canal aqui no YouTube. Se você não está inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe os conteúdos para que tenha mais engajamento e o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. E estamos também no Instagram, @UnimedJoãoPessoa. Falando em Instagram, vocês são adeptos ao compartilhamento de conteúdo nas redes sociais? Como é que é? Bem, um olhou para o outro. eu acho que a gente ainda está numa fase de adaptação. Sim. Né? As gerações atuais não fogem disso. A gente resiste, mas aos poucos a gente vai se adaptando. Né, Guilherme? Eu uso muito hoje para me comunicar com as mulheres em especial. Sim. Então eu acabo tendo uma participação mais ativa, porque eu acho que é um veículo importante para a gente dar informação, principalmente num momento em que a gente está vendo que o acesso às informações, elas são instantâneas, mas aí também a gente vai ter acesso a muita desinformação e muita informação errada, né, Marcelo? Então é uma oportunidade da gente estar levando um conteúdo que tem realmente um embasamento científico, que tem um respaldo científico, porque infelizmente nesse mesmo local que tem um conteúdo importante e relevante, tem informações que nem sempre são verídicas. Então a gente precisa estar presente nisso. Eu uso muito as redes sociais. Que bom. Marcelo é mais resistente, mas eu já saí dessa resistência. Muito bem. Vamos lá, começar a nossa conversa. Eu queria começar no primeiro ponto, que é o planejamento da gravidez, tá? Esse momento tão especial, tão importante para o casal, para a família, enfim. Doutor Guilherme, a partir de que momento, que o casal aí decidiu engravidar? Não, vamos agora nos preparar e tal. Com quanto tempo de antecedência deve se preparar antes das tentativas, de buscar um especialista, de saber se está tudo ok, se a saúde está em dia, o que fazer, enfim. Com quanto tempo? É muito importante, Linda, que todo casal que pensa em engravidar, lembre-se que a gravidez ela não deve começar quando o teste dá positivo. A gravidez ela deve começar no momento do sonho, no momento do desejo. Você deseja ser mãe, você deseja ser pai, a partir desse momento você já precisa começar a construção para uma gestação saudável. Hoje a gente sabe os impactos, por exemplo, de uma alimentação saudável, do cuidado para evitar o sobrepeso e a obesidade, o cuidado com a suplementação de alguns nutrientes. Então existe uma série de estratégias que precisam ser lançadas antes da gravidez. Certo. Então o ideal é que esse planejamento aconteça pelo menos 3 meses antes. Por isso que a gente usa muito a ideia da gestação de 12 meses. 3 meses antes das tentativas. Antes das tentativas. Tá. Pelo menos antes. Esse trimestre zero, esses 3 meses antes, eles já são muito importantes. Eu até brinco, falando muito sério, que se você está pensando em engravidar e vai parar agora de tomar um anticoncepcional, vai agora tirar o DIU, vai agora tirar o implante, não faça isso agora. Antes, faça uma avaliação pré-concepcional, avalie como é que você está, como está a sua saúde e a saúde do seu marido, isso é muito importante, a saúde do casal, para a partir disso se lançar algumas estratégias antes de começar as tentativas. Vou pegar o gancho de algo que o senhor falou agora para fazer a pergunta para o doutor Marcelo. Consulta pré-concepcional. O que é isso? Vamos lá, né?
a vocação da maternidade, ela está no domínio dos instintos. Então, a mulher, antes de decidir ser mãe, interiormente ela quer. E aí, o que é que acontece? A gente criou protocolos que chegaram de forma equivocada para essas mulheres, que são os exames de pré-natal. Estando grávida, tem uma série de exames que são exames de rotina para que ela tenha uma gravidez saudável. Ok. E aí você se depara com exames que têm alteração que você não pode corrigir, ou que às vezes, infelizmente, contraindicam essa gestação. Então, na verdade, o exame pré-concepcional seria uma lista muito semelhante aos exames de pré-natal, feito nesse período que Guilherme sabiamente falou, de uma gestação de 12 meses, aonde antes dela estar, de ter havido a fecundação, de ter havido a anidação, dessa gestação evoluir, ela já esteja com todo esse preparo para essa gravidez. Então, afaste a anemia, afaste a hipertensão, afaste diabetes, afaste as parasitoses, afaste as infecções subclínicas, a gente avalia as infecções sexualmente transmissíveis, enfim, são os exames que, antes de engravidar, ela deve ter acesso, realizar, para que possa ser liberada a gravidez de uma forma mais segura. As mulheres e os homens também? As mulheres e os homens também. Né? E é importante lembrar que há um impacto, né, a importância do cuidado com a saúde do homem na pré-concepção. E para a gente falar desse tempo, a gente precisa inclusive lembrar que o espermatozoide que o homem ejacula numa relação sexual hoje, ele foi produzido há 70 dias atrás. Então, esse estilo, essas mudanças, esses cuidados que eles vão ter, vai ser muito importante também no tempo. Né? Tem um estudo recente, só para a gente enfatizar a importância da saúde do homem, tem um estudo recente que mostrou o impacto da alimentação do homem no desenvolvimento do bebê, inclusive no desenvolvimento neurológico do bebê. E esse estudo comprovou que pais que não têm uma alimentação saudável, eles têm um risco maior de terem crianças com dislipidemia, diabetes, doença cardiovascular. E aí, baseado em quê? Baseado em que esse embrião, ele inicia sua formação e carrega consigo toda a parte genética, metade de um espermatozoide e metade de um óvulo. Então, como é que está a qualidade desse espermatozoide que vai fecundar esse óvulo e que vai começar a desenvolver esse embrião? Então, a saúde do homem é importante, é relevante e a gente precisa trazer esse casal sempre para a pré-concepção. Nunca só a mulher. A gente precisa trazer esse casal e precisa que os dois façam exames, sigam as orientações que vão ser dadas para a construção dessa gestação saudável. Esses exames, tanto para o homem quanto para a mulher, são iguais em qualquer faixa etária? Ou conforme for a faixa etária, né, deles, vai se pedindo outros exames também? Como é que é isso, doutor? Na verdade, os exames eles são, a princípio, específicos, de uma forma geral, e tem os que são individualizados a partir do momento que você conhece o casal. Pegando a fala, né, de Guilherme, eu vou fazer uma provocação a mais em relação ao homem, que seria algo que muitas vezes a gente deixa esquecido. A saúde física desse homem, claro que é importantíssimo, as probabilidades genéticas, né, de transmissão de alguma patologia, e a gente só vai se dar conta disso mais na frente, mas principalmente o quanto esse homem está comprometido com essa gestação. Enquanto essa gestação ela não é apenas um sonho dessa mulher. Enquanto esse homem ele está de fato preparado, não é somente para a maternidade, né, dos 9 meses, para a gestação, aliás, dos 9 meses, mas de uma paternidade junto dessa mulher. Então, eu acho tão interessante quando esses casais chegam para a gente, né, e a gente começa a ver a percepção que esse homem tem, aquele homem deslumbrado com essa possibilidade de ser pai, ou aquele homem que diz assim, né, eu estou fazendo a vontade dela, ela que quer. Então, talvez esse seja o momento de trabalhar esse casal, porque a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é apenas a física, né? Eu acho que o bem-estar, a relação desse casal é muito importante. Eu acho que tudo isso precisa ser levado. Então, eu estou trazendo essa provocação para ser um item a mais nas nossas discussões. E na gravidez, quando a gente vai falar da importância do papel masculino, a gente sabe que a maternidade ela é sempre mais precoce. A mulher vivencia essa maternidade muito
antes do homem. Muitos homens, essa paternidade ela só é assumida quando o bebê nasce, inclusive. Então, trazer esse parceiro para o pré-natal, tem estudos que comprovam, inclusive, diminuição de riscos de agravos, de complicações obstétricas em mulheres que são assistidas pelo companheiro. E aí, esse apoio, essa segurança, essa tranquilidade que ela vai ter com a presença dele. E aí a gente usa algumas estratégias. Eu brinco, falando muito sério. Por exemplo, a paciente chega para mim e diz: doutor, é verdade que desejo não existe? Aí quando ela está sozinha na consulta, eu disse: se eu não realizar o desejo, meu bebê vai nascer com algum problema. Se ela está sozinha na consulta, eu disse: não, mulher, isso não existe, fique tranquila. Quando ela está com o marido, eu digo: olha, existe. Seu bebê vai nascer com algum problema. Todo desejo que ela pedir, você tem que realizar. A paciente chega para mim e diz: doutor, eu tô com cãibra, eu tô com dor nas pernas. Aí eu digo: olha, isso pode ser uma deficiência de uma vitamina, isso pode ser das varizes, faça fisioterapia, faça drenagem, sei o que lá. Quando o marido tá na consulta, diz: isso é importante que você cuide, e a melhor coisa para isso é massagem do marido. Então joga ele, envolve ele nesse pré-natal. Então a gente tem que usar algumas estratégias. Legal. Criar vínculos e compromissos. É verdade. Eu vou pegar esse gancho para a gente falar também sobre a questão do estilo de vida, né? Desse casal, dessa mulher e desse homem também. Qual o impacto, né, do estilo de vida do casal no sucesso de uma gravidez? Vá. A gente tem uma percepção de estilo de vida, mudanças, né, de estilo de vida para padrões saudáveis. Né? Mas eu acredito que, como tudo no mundo, existem os extremos. E tem recaído sobre a mulher, né, muito mais do que mudanças de estilo de vida, estilo saudável de vida, a tirania, né, de um estilo de vida que é reproduzido. Né? Então, a mulher moderna, ela trabalha, ela tem compromisso, né, com a casa, ela não abandonou isso. Ela tem compromisso com os pais que às vezes são dependentes, ela tem compromisso com outros filhos que já nasceram. E aí ela tem compromisso do cabeleireiro, ela tem um compromisso da manicure, ela tem um compromisso da depiladora, ela tem um compromisso. Então, assim, elas precisam estar dentro de um padrão que muitas vezes é exaustivo para essa gravidez. Então, quando eu vou cobrar da minha paciente, daquela cliente que confiou os cuidados da saúde dela a mim, eu vou com muito cuidado, porque eu acho que isso é um solo sagrado, né, a maternidade da mulher. E quando eu faço uma série de imposições, o quanto essa mulher vai se sentir desconfortável em não cumprir. Então, claro que ela precisa de ter mudança, ela precisa acreditar que essas mudanças vão ter uma repercussão. Mas o quanto a gente está, sabe, mais uma vez escravizando essa mulher em nome da maternidade. Então, tudo precisa ter o seu limite. Né? E eu acho que a gente tem que ver o quanto que essa mulher vai dar conta dessas mudanças de estilo. Nessa colocação de Marcelo, muito importante essa percepção do profissional que está assistindo, mas falando uma coisa muito importante, Linda, da importância e do impacto do estilo de vida para a gravidez e para o bebê. A gente fala na pré-concepção da importância do casal, do homem e da mulher, para a formação desse embrião. Esse embrião ele foi formado, aconteceu a fecundação, nidou, e esse embrião agora está dentro do útero se desenvolvendo. Durante muito tempo, e quando eu e Marcelo a gente estudava na faculdade, a gente falava de genética. Hoje, no mundo atual, nós estamos falando muito de epigenética. Epigenética é o quê? É a capacidade que a gente tem de codificar ou não um determinado gene. Exemplo, você tem um gene para uma determinada doença. Não necessariamente você vai ter essa doença. Esse gene ele pode ou não ser codificado. Certo. Isso é epigenética. O ambiente ele tem a capacidade de modificar a expressão de um DNA. Esse ambiente for um ambiente desfavorável, aumenta o risco de determinadas doenças. Vou dar um exemplo. O homem tem uma história familiar de câncer de próstata. O pai, o tio, o irmão, o avô, todo mundo teve. Ele vai ter? Não necessariamente. Ele tem um gene. Agora, qual é o ambiente dele? Ele é um cara que pratica atividade física, que dorme bem, que gerencia o estresse, que tem uma alimentação saudável. A chance desse ambiente pegar esse gene e expressar é menor. Então, a gente precisa entender do ambiente. Aí eu estou falando do ambiente intrauterino. Comportamentos, atitudes, ações que a mãe toma ao longo da gestação vai repercutir no desenvolvimento dessa criança.
Estudos comprovam que mulheres que têm, durante a gravidez, muito mais estresse, vai ter impacto no desenvolvimento desse bebê. Na hora que a gente estressa, a gente libera cortisol, citocinas inflamatórias, passa para a barreira placentária e vai para esse bebê. Uma mulher que tem alterações nutricionais, deficiência de ferro, de B12, de D, de metilfolato, de uma série de outros nutrientes, vai ter repercussão. E só para você ter ideia, mais de 50% das gestantes engravidam com deficiências nutricionais. E quando a gente fala de deficiências nutricionais, eu preciso lembrar que as mulheres estão engravidando desnutridas. E não é desnutrida porque ela está magrinha, raquítica, não. É desnutrição de micronutrientes. Às vezes ela é gorda, sobrepeso, e ela tem uma desnutrição de micronutrientes. Ela tem deficiência de ferro, de B12, de folato. Como é que vai ser o ambiente? Como é que vai ser a construção desse bebê? Perceba, 70% do oxigênio e dos nutrientes que a mãe manda para o bebê na vida intrauterina é para o desenvolvimento neurológico. O que fez a gente, ser humano, se diferenciar foi o quanto nosso cérebro se desenvolveu. Ele triplicou de tamanho nas gerações e gerações. Então, o fluxo de sangue, de oxigênio, de nutrientes que precisa para esse cérebro se desenvolver é muito grande. Se a mulher não tiver uma alimentação saudável, se a mulher não tiver uma nutrição saudável, como é que vai ser o desenvolvimento desse cérebro? O impacto está aí. Estudos comprovam que as crianças que estão nascendo hoje, apesar de toda a tecnologia, de toda a informação, as crianças que estão nascendo hoje, elas estão nascendo com alterações de QI. Diminuição de QI quando comparado com crianças que nasceram há 30 anos atrás. Crianças hoje com déficit cognitivos, crianças hoje com aumento de TDAH, de autismo, de uma série de outras doenças. Então, o ambiente intrauterino, ele é muito importante. Mulheres que praticam atividade física, elas têm uma gestação mais saudável. Diminui o risco de pré-eclâmpsia, de diabetes, problemas para essa criança. Mulheres que dormem bem, mulheres que têm uma vida saudável. Então, um estilo de vida na gravidez é muito importante. Agora, essa orientação, concordo demais com o Marcelo, e essa forma humana de Marcelo se expressar é que o diferencia, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes quando a gente traz isso para uma paciente, ela vai jogar aí um sentimento de culpa, mas a gente precisa trazer isso, principalmente na pré-concepção, mostrar essa mulher que... Como é que eu vou chegar para uma mulher grávida que nunca fez atividade física e dizer, olha, tem que fazer atividade física, senão você vai ter um problema. Poxa, agora, se eu construir isso antes, tá aí, linda, que corre, que pratica atividade física, muito mais fácil, a chance de você ter uma gravidez saudável é muito maior. Então, essa construção precisa existir. E ela vai a partir da comunicação que a gente está disposto a ter com essa paciente, né? Sim. Eu, habitualmente, quando percebo que algo de mais efetivo vai ter que ter, né, sido feito por essa mulher, eu costumo dizer assim, olha, eu tenho um convite para lhe fazer hoje. A gente repensar sobre sua dieta. Eu tenho um convite para que você divida comigo quais são as dificuldades que você tem na sua atividade física. Assim, dizer para você que precisa de uma alimentação saudável, de atividade física, a gente já sabe. Mas o convite hoje é que assim, a gente possa falar sobre isso e eu preciso desconstruir aquele olhar preconceituoso que às vezes a gente tem, né? Como que a obesidade, como que o sedentarismo, ele fosse relacionado ao caráter, né? E não é muitas vezes ao desconhecimento, né? E aquilo que eu disse, todos nós temos os nossos limites e alcance. Então, às vezes, a gente submete essa mulher a julgos, entendeu? Que ela não dá conta, é uma carga muito pesada, né? E quando a gente convida essa mulher para ela fazer essa reflexão, ela traz para você por que ela tem esses limites. Aí, a partir daí, sim, a gente consegue algumas mudanças que não sejam na velocidade que a gente gostaria que fosse, mas a gente alcança. E, importantíssimo, quando isso é na pré-concepção, a gente adia um pouco mais essa gestação. E essa mulher está fortalecida até para se impor nesse contexto social que ela tem de cuidados com a saúde. Então, eu acho que a gente precisa ter muito esse olhar. Eu estou propositadamente fazendo uma brincadeira, como eu conheço muito meu amigo, né? E ele é extremamente inteligente e ele tem muito conhecimento técnico e eu vou ficar fazendo essa brincadeira. Ele fala muito da técnica, eu falo muito do humano, para que a gente no final se abrace e diga assim, a partir de amanhã é assim que a gente quer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Assim que vamos falar agora do momento que a gravidez é confirmada, certo? Assim que confirmar a gravidez, a mulher já deve começar o pré-natal, né?
Por que o primeiro trimestre da gestação é sempre mais delicado, sempre requer assim, um cuidado, um olhar, não sei, especial? Pelo menos é a impressão que a gente tem do lado de cá. E aí eu queria que vocês me confirmassem isso e o porquê. Vou? Sim. A gente precisa... O primeiro trimestre, ele é mais delicado por vários aspectos. Tá. Primeiro, a própria mudança, né? A mudança hormonal e o impacto dessa mudança hormonal para essa gestante. Tá. Então, quando vem o beta positivo, começa a vir também os enjoos, a azia, a cãibra, a dor no pé da barriga, a alteração da libido, enfim. Primeiro, a própria alteração que acontece no corpo da mulher. Certo. Segunda coisa importante, além disso, além de toda a mudança, além de toda a insegurança, além de todo o medo, além de uma série de coisas que vem por trás desse beta positivo, a gente precisa lembrar que o primeiro trimestre é uma fase muito delicada, porque é onde acontece principalmente a maioria das vezes o abortamento. O abortamento acomete aproximadamente 15% das gestações. O abortamento é quando essa perda acontece até 20 semanas. Mas o abortamento, ele acontece principalmente nas primeiras 12 semanas. Então, isso também gera para a gente uma certa angústia, um certo cuidado. Tem mulheres hoje que engravidam e vão contar para a família depois que passam os primeiros 3 meses. Né? Mas é importantíssimo que a gente lembre que o primeiro trimestre da gravidez, dos 3 trimestres, é o trimestre mais importante para os cuidados. Tá. Nós precisamos lembrar que nós, médicos, não queremos tratar doenças. Nós, médicos, queremos prevenir doenças. Existem algumas estratégias que precisam ser tomadas desde o comecinho da gravidez para evitar uma série de complicações. Inclusive, na embriogênese, na formação inicial desse bebê, a fase mais crítica é desse primeiro trimestre. Né? Com 28 dias, Linda, já tem placa neural. Já tem formação de cérebro nesse bebê. Ela não tem nem atraso menstrual. Eu estou falando de 28 dias de gravidez. Ela não tem nem atraso menstrual. Por isso que a gente fala da história do ácido fólico, antes de engravidar já começar a tomar. Resumindo, é muito importante que esse primeiro trimestre seja levado com muita seriedade. Existe uma série de exames e de cuidados para prevenção de pré-eclâmpsia, para prevenção de diabetes, para prevenção de parto prematuro. Então, quando começar o pré-natal, na hora que você descobrir o beta positivo. Agora, claro, se você tiver já feito essa pré-concepção, você já vai estar com uma série de orientações que você vai dar continuidade. Por isso que a gente precisa lembrar sempre que o pré-natal, teoricamente, ela já começou, antes do beta positivo. É tão interessante que essa primeira consulta nos permite fazer uma classificação em pré-natal de risco habitual e pré-natal de alto risco. Algumas pessoas não gostam muito dessa terminologia, mas eu acho que a gente até que substitua não pode abandoná-la, né? Porque a partir do momento que a gente diz que um pré-natal é de baixo risco, parece que a gente banaliza, né, uma série de fatores, tanto intrínsecos como externos, que vão influenciar. Fatores que a gente tinha antes, tá certo, que talvez eram conhecidos, mas deixam de ser valorizados, como, por exemplo, a endometriose, a adenomiose, né? Que a gente dizia muito, o melhor tratamento para endometriose é essa mulher engravidar. Peraí, hoje a gente já avançou tanto no conhecimento da endometriose, no sentido de dificuldade dessa mulher engravidar e como vai ter um impacto nesse início da gestação. Então, o conhecimento vem para que a gente aplique o mais cedo possível e que o resultado dessa gestação seja muito próximo do que o casal deseja e a gente deseja também. Né? Então, esse momento inicial de formação do embrião, a história de patologias que essa mulher tem, o ambiente salubre ou insalubre que essa mulher trabalha, os hábitos e costumes que vão trazer um impacto para esse feto. Né? Então, o primeiro trimestre, além da questão da apropriação que a mulher vai ter dessa gravidez e, por conta disso, também as modificações físicas e emocionais, mas é o momento em que você, de fato, vai estabelecer, tá certo? Rotinas talvez diferentes, personalizadas para cada caso. Quais são as doenças mais perigosas durante a gravidez? Bem, do ponto de vista obstétrico, vamos ver se a gente vai coincidir ou não, mas para mim tem 3 doenças que nos preocupam muito. Claro que tem várias, mas tem 3 que eu destacaria. A diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia e a prematuridade. São 3 problemas. E por que é que eu enfatizo esses 3 problemas? Porque são 3 problemas que existem hoje estratégias para serem prevenidos.
Nem sempre a gente consegue prevenir, mas existem estratégias para prevenir um parto prematuro, para prevenir uma pré-eclâmpsia, para prevenir uma diabetes gestacional. Mas tem uma infinidade de problemas que são evitáveis e que precisam ser cuidados. Você perguntar qual é o mais comum, por exemplo, anemia. Anemia é extremamente comum e a gente não valoriza. A gente acha que a anemia não é nada demais. A anemia tem repercussões severas para a mãe e para o bebê, principalmente no bebê que está se desenvolvendo. Então, a gente tem várias coisas, né? Tem vários problemas. Marcelo vai ter aí mais um bocado para compartilhar. Engraçado como, né? Às vezes a gente está trabalhando na formação dos nossos residentes e eles passam para paciente aquela necessária afetividade, assim, mãezinha deu uma anemiazinha, né? Eu chamo pelo nome e tiro anemiazinha, né? Porque você talvez desconheça os impactos que essa anemiazinha, né, terá se ela minimizar isso daí, né? Então, vamos dar o peso que tem. Isso que Guilherme falou, eu queria que você me desse só um espaçozinho de tempo para eu fazer uma lembrança histórica. Século XIX, início do século XX, a mulher só tinha uma função social, que era procriar. A mulher não votava, a mulher não emitia opinião, a mulher ela cuidava da casa, mas assim, ela não tinha acesso às visitas que chegavam. Ela assistia à missa, muitas vezes de costas. Ela não tinha acesso aos sacramentos, né? E o que é que acontece no início do século XX? A Revolução Industrial e as grandes guerras. Os homens vão e morrem. E aí o mercado precisa. Quem é que vai trabalhar? Não tem ninguém, vai tu, vai a mulher. Olha, substituir a necessidade financeira pela falta do homem. E aí, o que é que se observa nesse período? Que a mulher não morre muito cedo, né? A vida média da mulher na década de 20 eram 23, 24 anos, né? E elas morriam de quê? De parto. E aí começa a se dizer, peraí, né? Então, gravidez não é fisiológico, né? E essas mulheres morriam de quê? De hipertensão, morriam de hemorragia, morriam de infecção. Então, assim, por que eu puxei essa história, né? Que deve estar preocupado hoje com a mesma coisa que a gente se preocupou naquela época. E nós fizemos o quê? Nós tiramos a paciente do parto domiciliar e levamos, né, para o hospital. O hospital, que é lugar de doente, médico que trata de doente, e a gente começou a inventar uma porção de coisa que mudou o perfil do materno. Nitidamente mudou. A mulher passou a ter uma atenção que... Quando foi que se rastreou diabetes? Quando foi que se rastreou infecção? Nada. Aquela mulher que era extremamente saudável e tinha a sorte de não ter nada, ela tinha um parto domiciliar dela e foi embora. Mas se ela morresse, já tinha uma parente ou uma contraparente que ia substituí-la para criar os filhos. Então, assim, isso era uma rotina que a mulher era quase que descartada, fora da potencialidade dela de procriar, né? Então, olha como as preocupações, Guilherme, são as mesmas que a gente tem hoje, né? Avanços houveram, com certeza que houveram, mas parece que o acesso, tá certo? A gente precisa estar permanentemente confrontando, né? Até a gente experimenta oscilações de comportamento que parece que a gente quer resgatar toda aquela poesia, né, de um parto, né, sem assistência obstétrica, mas a gente cai na vala dos riscos de vida, né? Então, essas discussões precisam ser trazidas à mesa nesse sentido. As doenças, tá certo? Elas vêm há muito tempo. O impacto hoje que é diferente, né? A morte materna hoje, ela incomoda e a gente tem que trazer isso como uma provocação. Tem que incomodar. É morte evitável. Né? Linda, então, só para pegar um gancho disso aí, de Marcelo, veja que interessante. A mulher mudou. Concorda? A gestante mudou. A gestante hoje engravida mais velha. A mulher hoje ela tem outras prioridades e a maternidade muitas vezes fica em um segundo plano. A mulher hoje engravida mais velha. A mulher hoje engravida mais sedentária. A mulher hoje engravida mais estressada, cheia de trabalho, cheia de afazeres, A mulher hoje engravida com mais sobrepeso e obesidade. A mulher hoje engravida com um padrão totalmente diferente das mulheres de 50 anos atrás. Mas, muitas vezes, a gente continua fazendo assistência pré-natal de 50 anos atrás. Eu vou dar um exemplo bem simples. Todo mundo faz, eu faço, o Marcelo faz, todo mundo faz sorologia para rubéola para gestante. Rubéola está erradicada no nosso país. O último caso de rubéola já faz alguns anos.
Nós não temos mais rubéola no nosso país. Vamos fazer, continuamos fazendo. Agora, tem quantas mulheres engravidam e não fazem exames essenciais, importantes, de doenças extremamente comuns, como, por exemplo, a deficiência de ferro, que vem antes da anemia. E tem um impacto da deficiência de ferro para essa mulher. E é importante lembrar que deficiência de ferro é uma coisa, anemia é outra. Ela, para ter anemia, ela já teve deficiência de ferro. Ó. E a repercussão dessa deficiência para o bebê. Então, a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa evoluir, porque a medicina evoluiu, nós estamos aí numa era tecnológica, muita coisa chegando, mas o médico, o enfermeiro que faz assistência do pré-natal nas redes básicas, o profissional de saúde que está acompanhando essa paciente, precisa acompanhar essa mudança que houve. Porque senão a gente vai continuar fazendo como o Marcelo está trazendo muito bem, ilustrando, vendo os mesmos problemas sérios perpetuarem, como a hipertensão, a hemorragia e a infecção. Deixa eu trazer só um outro problema também que acaba surgindo aí. A questão da infecção urinária, em que incomoda bastante, né? Quais as orientações, inclusive, de prevenção da infecção urinária durante a gestação? Guilherme, passa algum dia da sua assistência que não venha uma gestante com infecção urinária sem queixas? Não. É rotina. Eu acho que, sabe, a infecção urinária, ela tem uma prevalência tão grande, né, que a gente banaliza. Né? A gente banaliza. Curiosamente, né, em 2022, de 7 óbitos maternos, a gente estava em plena pandemia ainda, né? De 7 óbitos maternos, numa grande maternidade, daqui 5 foram por urosepse, ou seja, septicemia consequente à infecção urinária. Naquela época matou mais do que a hipertensão, do que a hemorragia, do que a infecção. Então, a infecção urinária ela deve ser rastreada, ela deve ser tratada. A única condição das infecções urinárias de repetição que tem que ser tratadas de forma profilática é na gestação. Fora da gestação existe já bastante outros protocolos, né, que recomendam outros tipos de cuidado, mas ela tem uma importância gigante. Ela é causa de ameaça de abortamento ela é causa de ameaça de parto prematuro, ela evolui para essa mulher com doença grave, que é a urosepse, né, e mata, ela mata. Né? Então, é de uma importância singular trazer esse questionamento da infecção urinária na gravidez. Por isso que toda gestante vai ser rastreada, vai Sim. fazer seus exames de urina de repetição, né? Vai fazer várias vezes durante a gravidez, exame de urina para avaliar. Como o Marcelo muito bem enfatizou, a gente leva muito em consideração a relação com o parto prematuro. Então, as mulheres que têm infecção urinária têm risco maior de parto prematuro, precisa ter um cuidado muito grande de tratar sempre. E lembrar que a gestante ela é uma paciente que tem uma diminuição da sua imunidade. A imunidade da gestante está mais baixa. Então, uma infecção na gestante tem um risco muito maior de gravidade, que é o que o Marcelo muito bem está ilustrando, de uma infecção urinária acabar virando uma sepse, uma infecção generalizada. Por isso que a gente precisa ter um cuidado muito grande. Hora do nosso quadro Mente Ativa, que é quando a gente dá aqui alguns... Através do exemplo, né, dos nossos convidados, a gente dá aqui algumas sugestões para que as pessoas cuidem mais do seu bem-estar, né, dos seus hobbies. E aí eu vou começar com o Dr. Guilherme. Eu soube aqui que o Dr. Guilherme gosta de estar com a família, de viajar, de correr e de ler também. Aqui um registro de uma viagem, acredito eu. Não é isso? Faltou até o mais velho. Tem um terceiro aí. Apresenta aí a turma. Apresenta aí a turma. A foto, não? Eu acho que ele estava fazendo a foto. Não é o selfie. Peraí, calma aí, Levi. Volta lá. Aí sou eu e minha esposa, Tereza, ela é médica também. Aqui é a caçula, Marina, tem 8 anos. Henrique é o do meio, tem 13 anos. Certo. Tereza, minha esposa, que está lá na outra foto. Foi onde essa foto? Essa foto eu acho que foi em Londres. Passa aí. Vamos para a próxima. Aqui, a gente, numa viagem recente agora, eu e Tereza, acho que foi esse ano. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. No excesso de trabalho, eu acho que viajar é quando a gente desopila, sai da caixa, pensa em outras coisas. Legal. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Costuma viajar quantas vezes no ano? Eu gosto de fazer pelo menos 2 viagens no ano. Uma eu faço só com Tereza, uma eu faço com eles. Com a família inteira. Sempre num espaçozinho de tempo curto, porque a obstetrícia não permite que a gente passe muito tempo viajando.
Mas aí eu gosto de fazer 2 viagens, aí uma só com Tereza e outra com eles todos. Legal. O que mais tem aí? Olha. Aqui é outra também. Legal. Vai lá. Deixa eu ver se aparece. Pronto, aqui. Agora a corrida. Ah, muito bem. Quer dizer que a família toda corre? A família toda. Esse aqui é o mais Eita. velho, que eu não tinha apresentado. Tá. João Guilherme. Certo. João Guilherme tem 16 anos. Foi ele, inclusive, que nos fez aí, numa história pessoal, que nos fez vir para João Pessoa. Tem uma história bem interessante, porque eu sou de Recife, sou natural de Recife, e Tereza é de Souza. Tá. A gente se conheceu na residência. E quando casamos, resolvemos morar na Paraíba e fomos morar em Souza. Passamos 15 anos em Souza. E aí, meu filho mais velho veio estudar em João Pessoa. E pra gente foi muito ruim essa história de deixar o filho aqui e ficar lá. E aí, né? a gente tá nesse processo, vindo pra João Pessoa, morar em João Pessoa. Mas aí são todos corredores. Aí, saindo de madrugada, porque as corridinhas aqui é de 5 da manhã. Quantos quilômetros aí a turma corre? Eles correm 5, eu corro 10. Mas estamos E- participando aí das corridinhas. Olha aí. Esse aí foi a viagem esse ano que a gente foi levar João Guilherme para receber umas medalhas que ele recebeu de uma Olimpíada que ele participou. Olha aí que massa. Mais Mais corrida. corrida. Ah. Isso, quando me pediram uma foto de um hobby, eu coloquei isso aí, que porque legal. o meu trabalho é o meu maior hobby. Eu amo Que isso aí, amo esses momentos. Acho que tem nada mais prazeroso, né, do que esse momento. Nascer, para mim, é algo indescritível. O apresentar esse bebê a essa mãe, a essa família, né? Eu acho que a maternidade, ela puxa da mãe o que ela tem melhor na sua essência, né? E a gente participar desse momento, para mim, é algo indescritível. Então, isso é muito prazeroso. O paciente me liga de madrugada aqui, está em trabalho de parto, rompeu bolsa. Minha mulher diz, não sei como você aguenta. Eu digo, rapaz, eu vou tão alegre. Que massa, que legal. E aí gosta de ler também. Tá lendo o que recentemente? Gosto. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estar estudando, estar me atualizando. Hoje eu acho que a gente precisa estar inserido no que está acontecendo e 2 coisas de livros da medicina que eu tenho gostado muito de ler, a parte da microbioma, né, humana. E eu estou lendo hoje um livro, inclusive, que o nosso amigo que esteve agora no congresso indicou, sugeriu. E estou lendo sobre inteligência artificial na medicina, que eu acho que vai ter um impacto muito grande. A gente precisa estar ligado a isso, né? Porque o homem nunca vai ser substituído pela inteligência artificial, pela tecnologia, mas a gente precisa usar ela a nosso favor, né? Sem perder a essência, né? Que nos torna diferente da máquina, que é o ser humano, né? E tá ali assistindo a nossa paciente com muita empatia, com muito respeito, com muita seriedade. Tudo bem. Vamos para o doutor Marcelo, que gosta de pintar e colecionar objetos. Olha aí, me conte primeiro como é que surgiu esse interesse pela pintura. Isso foge completamente, né, daquela questão da vocação médica, né? Sim. Minha mãe sempre foi envolvida com arte. Minha mãe foi professora da universidade, é violinista. E eu sempre desenhei muito cedo. Ela colocou na minha mão tinta, pincel, e nunca teve problema de sujar a casa, nem móvel, nem sofá. E aí, com 8 anos, ela me botou no primeiro curso de pintura, nunca mais eu parei. A profissão era sequestra da gente o tempo, né, necessário. E eu comecei a aprender a pintar só com espátula, ao invés de usar pincel, porque aí a gente consegue um resultado rápido, né? Tem uma plasticidade muito boa. E aí, uma vez por ano, no mês do médico, o CRM faz um evento chamado Médico Sem Jaleco. Isso. E a gente convida os colegas, em média são 10 colegas que nunca pintaram. Então, a primeira condição é que nunca tenham pintado. A gente chega lá muito cedo, dá a noção básica de pintura, e no final do expediente, 6, 7 horas da noite, cada um sai com sua tela pronta. Certo. Né? A gente oferece um tema e aí a gente trabalhando, né? Essa eu não sei se foi de professor João Vinagre ou foi... Essa tela foi de um aluno que nunca pegou no pincel, né? Poxa, é a ponta parece do uma cabo foto. branco. Parece muito, né? Olha aí. O momento. Está ali, com né? Débora, que é quem organiza, né? Aí a gente faz essa partilha de material, é muito gostoso. Terapia, né, dia Marcelo? é muito bom, é um dia muito bom, Legal. né? O que mais? Mostrar aí a turma toda.
E aí o que é que eu faço? Alguns colegas que, sabe, ficam mais dependentes, né? A gente dá uma assistência maior, mas tem outros que têm uma facilidade tão grande que eu não chego nem perto, né? Tem uns que terminam a tarde trabalhando com a mão, não só com a espátula. E o mais importante é o quanto você sai dali gratificado, né? De manusear com isso. Deixa eu me meter na história dele. Diga. Veja como ele é... Marcelo, ele é professor da universidade, é um professor que tem os alunos têm um carinho, uma admiração, um respeito muito grande por ele. Mas veja que até o hobby dele, ele foi ser professor. Ele está ensinando. Veja como... Mas tem um outro hobby aqui bem interessante, que é colecionador de objetos. Objetos, significa o quê exatamente que o senhor coleciona? Né? Logo que, né, eu compreendi, né, que existiam dentro das casas, né, objetos que chamavam a atenção pelo estilo, pelo material, pela cor, pela disposição, eu comecei a gostar de artes decorativas. Eu sou de uma família de origem, né, católica, e eu sempre apreciei muito a arte sacra. E quando o trabalho me permitiu fazer as primeiras aquisições, eu comecei a colecionar arte sacra barroca, século XVIII, e evoluí para a prataria sacra. E hoje eu praticamente coleciono quase todos os itens de antiguidade, né? Por exemplo, isso aí é uma palma de prata. Século XVIII, as igrejas não tinham à disposição, né? Floriculturas, e eles decoravam assim, né? Essa outra faz parte de uma banqueta de altar, são 6 castiçais de prata. E aí vem um espelho bem interessante, esse aí lá de Pernambuco, né? É um espelho veneziano que ele retrata as 4 estações. Então, são objetos que a gente vai procurando uma forma, né, de harmonizar para conviver com eles, né? Que legal. Escrivaninha do século XVIII, né? Então, hoje eu tenho um acervo bem significativo. Praticamente meu patrimônio ele foi direcionado para isso, né? E no começo desse ano, eu com o dono de um antiquário em sociedade, nós adquirimos um palacete na Rua das Trincheiras, estava abandonado, caindo, né? De um potencial gigante, com as pinturas de parede todas preservadas, e a gente está nesse desafio de restaurar. Essa semana a gente termina de cobrir, né? E talvez lá a gente faça uma casa-museu, né? Um espaço que eu dou muito aula de arte sacra, por incrível que pareça, muito mais fora daqui do que aqui, né? De arte sacra barroca. Eu tenho uma aula intitulada, né, O Sotaque da Arte Sacra Brasileira. Então, a arte sacra pernambucana, baiana, mineira, carioca, do Maranhão, né? Legal. Então, eu uso esse termo brincalhão, né? O sotaque da arte sacra, para mostrar a variedade que tem. Que bacana. Isso ocupa minha cabeça, meu tempo. Olha aí. É um outro domínio de conhecimento. Gostei disso. Vamos seguir aqui, voltando aqui para o nosso tema de hoje, do nosso videocast. E aí eu queria falar sobre alguns cuidados com o corpo e também com a sexualidade desse casal, tá? Existe alguma recomendação para a vida sexual do casal durante a gestação, né? Existe alguma contraindicação, doutor Guilherme? A relação sexual, tirando as pacientes que estão ali com ameaça de abortamento no começo da gravidez, ou paciente que esteja com risco de parto prematuro, ou pacientes que tenham alguma outra contraindicação, como uma placenta prévia total. Mas tirando raras exceções, raras condições, a relação sexual ela não só pode, como ela deve fazer parte, né, do processo gestacional. A gente sabe que tanto o homem quanto a mulher, durante a gravidez, tem uma alteração da libido. Isso é muito comum. A mulher, pela própria mudança do corpo, pelas alterações hormonais, pela ansiedade. O homem, da mesma forma, e por alguns mitos que ele começa a ter, né? Mas a relação sexual, ela não só está liberada, como ela precisa ser estimulada. Mas como um evento prazeroso, né? Ter prazer é fundamental. Se a gente fala que estresse, libera citocinas, que vai lá para aquele ambiente... A relação sexual é o contrário, libera serotonina, libera dopamina, dá prazer, sensação de bem-estar. Então, é muito importante, né? Eu só faço uma observação, aí quem é aí o craque da sexualidade, doutor Marcelo, vai. Eu só faço uma observação para você, casal, que está grávida e que
tem relação sexual e depois da relação sente um incômodozinho, a barriga endurece, sente uma cólicazinha, isso é normal, isso não tem problema nenhum. É porque o sêmen do homem, ele contém prostaglandinas e pode estimular essa contração. E a relação sexual prazerosa da mulher, orgásmica, libera a ocitocina, que também pode causar um discreto desconforto, isso passageiro e sem nenhum risco para a gestação. Sim. Então, a relação sexual está liberada e é importante. Agora... Doutor Marcelo. Verdade, né? Eu vou trazer 2 tempos. Quando eu e minha esposa nós estávamos fazendo mestrado, a dissertação do mestrado dela foi o impacto da gestação na sexualidade feminina. E ela fez um trabalho, né, em cima de um questionário de saúde sexual, e o que a gente chegou à conclusão, né, com o trabalho dela, é que as modificações existem, mas fatores, né, hormonais, mudança do organismo, isso de fato tem uma importância geral, mas o que mais pesa são os fatores de interdição, família, igreja e sociedade. Então, nós temos praticamente, né, cartilhas de comportamento sexual da mulher grávida, dependendo de cada sociedade, dependendo de cada família, dependendo, pasme, de cada religião, né? Então, o que foi observado é que as modificações comuns, elas dependem, de fato, de status hormonal, né? Mas isso, por si só, ela não determina os comportamentos. Esses fatores de interdição, sim. E a dissertação minha de mestrado foi o impacto da gestação na sexualidade masculina, né? O meu foi uma revisão sistemática, foi um trabalho dificílimo de construir, porque assim, cada cultura tem resultados diferentes. Então, o homem ele não vai sofrer nenhum tipo de alteração endócrina em função da gestação, né? Mas existe um impacto endócrino da gestação desse homem. E aí o que acontece é que essas interdições também, religião, sociedade e família, determinam comportamentos. E a percepção que esse homem tem dessa grávida depende muito da relação estabelecida com ela e como eles estão. Então, às vezes, é um casal que, no momento da gravidez, eles estão tão bem que o homem sente que essa mulher foi sequestrada. E, a princípio, ele tem ciúme dessa gestação, né? Outros, eles temem e a mulher se sente abandonada porque ele teme chegar perto, machucar, né? Então, isso que nosso querido amigo Guilherme falou é: você precisa escutar como esse casal está. Então, você tem que dar esse espaço de... Não é só perguntar como é que está o cartão de vacinação, como é que está a urina, como é que está o intestino. Não. E como é que está a função sexual de vocês, né? E, via de regra, eles trocam o olhar assim, né, Guilherme? Aí um dá uma risada pro outro, aí, não, fala tu. Aí o homem vem, né? Eu estou esquecido, eu estou abandonado, ela não quer mais nada. Ela diz, não, mas eu estou cansado, eu estou enjoado. Mas lembra que antes eu ia atrás. Então, essa discussão que a gente fomenta no pré-natal permite a gente trazer essa questão de que no primeiro trimestre a relação sexual vai diminuir, no segundo vai aquecer mais, no terceiro trimestre com o nascimento isso se acomoda e no pós-parto, nos 2, 3 primeiros meses, há quase que uma nulidade da sexualidade, estando o casal bem ajustado, depois volta ao status normal. Isso que o Marcelo está falando, Linda, é tão importante que o profissional de saúde dê esse espaço, faça parte da consulta. Eu digo que tem 3 coisas que muitas vezes não são valorizadas e que a gente precisa aprender a valorizar numa assistência médica, né? Quando a gente vai conversar com a paciente, a gente precisa saber como é que está a vida social dessa paciente, como é que está a vida sexual dessa paciente, saber como é que está a vida espiritual dessa paciente. E às vezes a gente não valoriza. Mas é tão importante chegar para um paciente e dizer, tenha fé, acredite, reze, ore, vá para a igreja ou para o culto, não sei qual é a sua... Mas estar próximo de Deus é algo muito importante. E isso é uma coisa que eu gosto de falar no meu consultório, no meu atendimento. O professor Gaiasso diz uma frase que eu memorizo e trago sempre, né? Todos vigiam todos para que ninguém faça o que todos têm vontade de fazer. Perfeito. É isso aí. Bom, vou pegar o gancho da história do casal, né? Desse cuidado do casal, um com o outro. A gente está saindo desse gancho da sexualidade para falar sobre a questão da saúde mental dessa gestante, né? O quanto que a presença
do marido, do companheiro, esse companheirismo dele ajuda essa mulher a ter uma gestação mais sadia, falando, né, mentalmente falando. Né? E até a questão mesmo da depressão pós-parto, que é um assunto tão delicado, né? E queria que vocês trouxessem essa experiência de vocês sobre esse assunto também. Bem, independente do parceiro, a mulher vai se agigantar para ser a protetora. Mas ela vai consumir, né, alguma reserva dela para isso. Uhum. Em algum momento, ela vai debilitar. Né? Então, aquela mulher que não está tendo o apoio que ela precisava, e às vezes isso não é visível para quem está perto dela, ela vai ter uma repercussão mais na frente. Então, um pré-natal, onde a mulher se sinta com a abertura de falar de algumas demandas, né, que ela tem, e ela se sente sufocada, né, por algumas perdas, é de fundamental importância. Né? E a questão da depressão, né, ou do blue puerperal, ou da mudança de humor que ela vai ter, tem a questão endócrina, sim, mas a grande maioria das vezes ela passa despercebida. Essas mulheres, elas silenciam, né, aquilo que elas não conseguem verbalizar. E as pessoas se acomodam com aquilo que não quer saber. Eu queria só destacar que a gravidez, ela, apesar de ser um momento mágico, especial, desejado, feliz, alegre, eu digo isso todos os dias, traz também consigo muito medo, muita insegurança, muita angústia. E a gente precisa aprender a trabalhar com esse medo e colocar a paciente para trabalhar esse medo. O medo existe. O medo é importante até que exista, para nos dar prudência, nos dar discernimento do que fazer. O medo ele só não pode ser maior do que a nossa vontade, do que a nossa fé. Né? Eu acho que tem uma frase perfeita que diz: coragem não é a ausência de medo, mas coragem é saber enfrentar o medo e criar estratégias. Então, essa paciente, ela muitas vezes vem com muita angústia, com muita insegurança. Então, o profissional ele precisa ter essa habilidade de acolher, né, de ouvir essa paciente, de ouvir essas ansiedades, esses medos, porque durante o pré-natal, Linda, ela vai dar alguns insights para você que ela tem um risco maior de fazer uma depressão puerperal. Uhum. Muitas vezes, no puerpério, no pós-parto, a gente acha que a paciente está fazendo uma depressão puerperal e sabe o que é que ela tem? Cansaço, fadiga, sobrecarga. E eu chego para minha paciente e digo: olha, você precisa ter uma rede de apoio. Você precisa lembrar que você não é super-herói, Mulher Maravilha, você é de carne e osso. Você tem que dormir, você tem que comer, você tem que tomar banho, você tem que se maquiar, você tem que cuidar do seu cabelo, você tem que viver. Quando o Marcelo falou da sexualidade no puerpério, o retorno da sexualidade, ele às vezes é mais tardio, porque quando surge a maternidade, a mulher, ela deixa de ser linda, jornalista, dona de casa, ela vive exclusivamente a maternidade. E a mulher precisa se lembrar que ela, além de ser mãe, ela continua sendo a profissional, a dona de casa, a esposa, a filha. Uhum. E isso precisa ser trabalhado, porque senão ela chega numa estafa. E essa estafa, esse cansaço, essa sobrecarga faz com que ela esteja lá com aquela cara desanimada, triste. Então, a gente precisa lembrar e orientar a paciente. A construção dessa rede de apoio começa no pré-natal, né? E a gente vai precisar de alguns cuidados. Mas, como eu estava dizendo, ela dá alguns insights no pré-natal, que ela tem um risco maior de depressão. Uhum. E a gente tem algumas estratégias. Tem estudos hoje que mostram, por exemplo, algumas medicações, alguns tratamentos, algumas orientações que são feitas, né? E aí a mulher precisa ser orientada a fazer terapia, a ter um momento de reflexão, aprender a dizer não. E como é difícil dizer não, né? Não quero, não posso, não gosto, não vou. Então, criar estratégias para gerenciar o estresse. E a gente precisa estar junto, assistir com qualidade. Isso é muito importante. Vou dar aqui 2 dicas para os clientes da Unimed João Pessoa, né? Aproveitarem, inclusive, melhor esse momento tão especial, né? Representado aí pela espera e pela chegada também de um bebê. O primeiro a Unimed João Pessoa tem um programa de educação em saúde, um programa que é voltado para clientes grávidas ou com bebês recém-nascidos e seus companheiros, né? Que é o programa Mãe e Bebê. Esse programa conta com oficinas, trazem orientações e dicas importantes
sobre como se preparar para a chegada do bebê, depois da chegada também, sobre a alimentação, como introduzir, por exemplo, outros alimentos na dieta. E todo mês a programação de oficinas é divulgada no portal da Unimed. É só você acessar unimedjp.com.br, tem um menu lá, no menu principal, você clica na aba Viver Melhor para conferir, tá bom? Essa programação toda. Uma outra dica também, a segunda dica, é sobre o Centro Médico Pediátrico, no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Lá você, né, tem uma equipe de pediatria, referência para o seu filho. Você vai poder encontrar lá no centro médico, além de pediatras também, o centro conta com profissionais de outras áreas também envolvendo a pediatria. Você pode conferir todas as informações, horário, agendamento, como ter acesso ao serviço, também através do nosso portal, tá? unimedjp.com.br, e tem um telefone para contato, caso você queira fazer isso, né, de forma direta, 2106-0794, 2106-0794, para você também entrar em contato e saber mais informações, como agendar esse atendimento. Estamos chegando ao fim deste episódio, mas antes da gente encerrar, o que é que vocês diriam para um pai e para uma mãe de primeira viagem que está assistindo esse videocast? Linda, nem sob tortura eu vou deixar passar batido a última fala de Guilherme sobre rede de apoio. Inclusive, eu preciso escrever um livro, porque minha filha, né, engravidou ano passado, teve bebê em janeiro, e hoje, na minha anamnese, eu botei rede de apoio. Eu percebi o quanto é fundamental a gente avaliar isso, e a gente esquece. Porque a rede de apoio, tanto ela traz a informação e o cuidado necessário, como ela vampiriza essa mulher, ela suga essa mulher. Então, eu fiz questão, quando você chamou que parou, eu disse, não, eu preciso dizer que a rede de apoio, para a gente que faz pré-natal hoje, tem que ser algo questionado, porque antes passava batido. Parece que era uma receita de bolo, que toda mulher tinha um filho, a mãe passava 10, 15 dias ajudando, ia ter uma babá, e aquilo parece que acontecia de uma forma mágica. Não, não é assim não. Né? Então, eu preciso falar dessa rede de apoio. Né? E aí sim, terminado isso, eu posso responder o que você disse, chegando no final. Eu acredito que a gente precisa trazer alguns pensadores, como o Pablo Neruda, né? Que disse, cada noite, dentro de cada dia, haverá de ter um poço que aprisiona a luz. Senta-se, pois, à beira do poço da sombra e pesca a luz caída pacientemente. Pré-natal é isso. A gente encontrar nesse poço da mulher, né, a luz que caiu ali dentro e trazer à tona. Porque a maternidade, ela não ilumina só ela ilumina a família, ela ilumina a sociedade, ela ilumina a igreja, ela ilumina a alma de cada um da gente. Né? Então é papel nosso trazer essa luz. O que dizer para o casal Sim. que acabou de receber, Sim. tá grávida? Primeira viagem, primeiro filho. Tá. Com um poeta desse do lado, o cara fica... Olha, eu vou dizer o que eu digo. Faz de conta que eu estou no meu consultório, a paciente veio começar a primeira consulta de pré-natal. E quem está me ouvindo, quem está nos ouvindo e já passou lá no consultório vai dizer, ele é repetido, ele grava. Eu digo sempre, curta, aproveite, saboreie, viva esse momento na sua plenitude. Não existe nada mais prazeroso, não existe nada mais intenso, não existe nada mais verdadeiro do que a maternidade. Não digo isso como médico, digo isso como pai de 3 crianças. Então, aproveite. Agora, tenha muito cuidado, tenha muita responsabilidade, tenha muita seriedade, tenha um compromisso, né, com você e com esse bebê a partir desse momento. Mas aí é muito importante que você trabalhe os seus medos, as suas dúvidas, as suas angústias dentro do pré-natal, para que você possa realmente viver esse momento de forma plena. Tem mulher que passa a gravidez toda tão ansiosa, tão estressada, que quando chega o menino nasce, ela deixou de curtir a fase mais especial. Porque eu digo a você, é a fase que a mulher fica mais bonita. Tem beleza maior, na minha concepção, não tem beleza maior do que a beleza de uma mulher grávida. Isso é fantástico. Então, que ela precisa curtir, que ela precisa aproveitar, que ela precisa viver esse momento realmente como merece ser vivido. Muito bem.
Obrigada, viu, pela participação dos dois e até a próxima. Que tarde gostosa, Lídia, Né? que você proporcionou a gente, viu? Obrigado, Guilherme? obrigado. Que momento ímpar estar aqui com você. Viu? Obrigado demais. Para mim é uma satisfação enorme e eu preciso fazer esse registro. Maior satisfação estar aqui com você, profissional que eu admiro e acompanho já faz muito tempo, né? Sou admirador do seu trabalho, mas a satisfação de compartilhar essa bancada com esse profissional, que é um cara diferenciado pela simplicidade, pela humildade. Marcelo, eu me encontro com o Marcelo no meio da rua, parece que eu conheço o Marcelo há 30 anos. E não é assim. Mas é porque ele tem esse papel. Eu cheguei em João Pessoa faz 8 meses e quem me acolheu, que deu a mão e deu os braços, foi Marcelo de um lado e Yara, que é a mulher dele, do outro. Poxa vida, então, olha aí. são pessoas que fazem parte e precisam e serão sempre marcados na minha vida, na minha história. Então, é uma admiração muito grande que eu tenho por ele. Que bom! Gente, obrigada pela participação, obrigada a você pela companhia. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo aqui sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!